Vida em imóvel. Seus direitos e deveres como proprietário, inquilino ou vizinho. Perturbação do sossego e convivência. Quando a paz do seu imóvel urbano vira erro que vira processo. Deixa eu começar com uma pergunta direta. Você trabalhou duro para conquistar sua casa, seu apartamento ou seu lote urbano. E quando chega a noite, quando tudo o que você quer é descanso, começa o barulho. Som alto, festa de madrugada, moto estourando escapamento, gritaria que não acaba. A paz vai embora, o estresse começa, a discussão aparece e muitas vezes o erro vira processo. O Dr. Petrônio, advogado imobiliário e especialista em direitos relacionados a imóveis, sempre alerta para uma verdade que muita gente evita reconhecer. Perturbação do sossego não é frescura, é direito do cidadão. E quem acha que pode fazer qualquer coisa dentro do próprio imóvel precisa entender uma regra básica da convivência. Liberdade sem responsabilidade vira conflito. E conflito muitas vezes acaba na justiça. Por isso, neste episódio da série Vida em Imóvel, o Dr. Petrônio explica de forma clara quais são os direitos e deveres de proprietários, inquilinos e vizinhos quando o assunto é convivência urbana. Viver em sociedade exige respeito. Quando uma pessoa mora em uma cidade, em um bairro, em um condomínio ou até em uma rua aparentemente tranquila, existe uma regra fundamental de convivência. O seu direito termina quando começa o direito do outro. Uma pessoa pode ouvir música? Pode. Pode reunir amigos? Pode. Pode fazer um churrasco no fim de semana? Claro que pode. Mas existe um limite chamado bom senso. Segundo o Dr. Petrônio, quando o barulho ultrapassa o razoável e começa a prejudicar o descanso, o trabalho ou a saúde dos vizinhos, o problema deixa de ser apenas social e passa a ser jurídico. O que caracteriza a perturbação do sossego? Muita gente acredita que o problema só existe depois das 10 da noite, mas isso não é totalmente verdade. O que a lei combate é o excesso. Alguns exemplos comuns são som em volume extremamente alto, festas frequentes durante a madrugada, gritaria constante, animais que fazem barulho sem controle, obras em horários inadequados, veículos com escapamento extremamente barulhento. Quando essas situações prejudicam o descanso e a tranquilidade das pessoas, elas podem ser consideradas perturbação do sossego, e isso pode gerar consequências legais. Quando o erro vira processo, o Dr. Petrônio explica que, na maioria das situações, tudo começa com uma tentativa de diálogo. Um vizinho conversa, outro pede compreensão. Mas quando a pessoa insiste no comportamento inadequado e ignora as reclamações, a situação pode evoluir. Nesse momento, começam as medidas formais. Primeiro, pode surgir uma advertência. Depois, pode acontecer uma notificação formal. Em condomínios, o síndico pode aplicar multas previstas no regulamento interno. E quando nenhuma dessas medidas resolve, o caso pode chegar ao Poder Judiciário. Sim, perturbação do sossego pode gerar processo judicial. Em alguns casos, inclusive, com pedido de indenização por danos morais, pois a tranquilidade dentro de casa faz parte da dignidade da pessoa. Nos condomínios, as regras são ainda mais claras. Nos condomínios existem normas específicas de convivência. Há a convenção condominial. Existe o regulamento interno e existe a responsabilidade do síndico de fazer cumprir essas regras. O condomínio não é um espaço sem limites, é uma comunidade organizada. Segundo o Dr. Petrônio, quando um morador insiste repetidamente em comportamentos que prejudicam a coletividade, ele pode ser considerado um morador antissocial, sujeito a penalidades mais severas. O melhor caminho ainda é o diálogo. O Dr. Petrônio também ressalta que nem todo barulho é causado por má intenção. Às vezes existe falta de informação. Às vezes falta percepção do impacto que aquilo causa nos outros. Por isso, o primeiro caminho deve ser sempre o diálogo respeitoso. Conversar, explicar, buscar equilíbrio. Mas quando alguém ignora completamente os limites da convivência, a lei existe exatamente para proteger quem está sendo prejudicado. Justiça não é briga. Justiça é organização da convivência social. Uma verdade importante. Se uma pessoa sofre com barulho constante, precisa saber de uma coisa: ninguém é obrigado a viver em estresse dentro da própria casa. A casa deve ser um espaço de descanso, de tranquilidade, de dignidade. E quem exagera no barulho também precisa entender algo essencial. Respeitar o vizinho é respeitar a própria comunidade.
porque viver em cidade é viver em sociedade. A vida em imóvel exige equilíbrio. Proprietário, inquilino ou vizinho, todos possuem direitos, mas todos possuem deveres também. Quando o respeito existe, a convivência funciona. Quando o respeito desaparece, surgem os conflitos. E quando os conflitos não são resolvidos, o erro vira processo. Por isso, como costuma dizer o Dr. Petrônio, escolher o caminho da responsabilidade é sempre a melhor decisão. Respeitar